Fala galera, bom dia, ótimo domingo a todos. Quero começar esse papo aqui, essa resenha, falando o seguinte. Ano passado, quando o Remo se classificou ali aos trancos e barrancos para a Série B desse ano, eu nunca desisti, mesmo sabendo ali dos erros, das limitações do time, das contratações, das escolhas do Rodrigo Santana, que quando chegou no final ali, a gente não pode negar que deu um upzinho no time e deu no que deu, né? Eu nunca deixei de confiar e acreditar no Clube do Remo, porque como vocês sabem para quem me conhece aqui, eu sou torço pro Clube do Remo. E ali, quando foi no final de novembro, eu tenho amigos em Belém, joguei muitos anos de futebol de pelada no ABC, Atlético Batista Campos, tinha o campo ali nas Águas Lindas, a gente tem esse grupo até hoje. Eu falei para eles que o Remo, já ano passado, final de novembro de 2024, que o Remo ia classificar em quarto para a Série A. E aí veio o início do ano, um início muito promissor, e o Remo tropeçando, sendo eliminado da Copa do Brasil, da Copa Verde. Aquela interrogação bem grande, como seria o início do campeonato. Chegou o Daniel Santana muito em cima da risca ali, enfim. Começou a fazer um trabalho legal, saiu o papelinho, veio o Marcos Braz. Mas uma coisa, o torcedor de verdade, aquele torcedor que o sangue azul marinho corre nas veias, que sofre, que se empolga, que sonha em ver esse time aqui sempre num patamar mais alto na medida do possível. E para aquele torcedor de verdade, ele vai concordar, e eu também quero ouvir a opinião de todos vocês inscritos sobre o que eu vou falar agora. Eu fiz 46 anos agora, dia 19 de julho, sábado, ontem fez uma semana. Já joguei categoria de base no Remo, na época que os treinos eram 1h30 da tarde, naquela lua de Belém. Já vi meu time na primeira divisão, 94. E de lá para cá, uma oscilação muito grande, devendo salários, sem divisão, Série D, Bainão fechado, diretoria amadora. Na grande maioria das vezes, a gente viu uma diretoria aí só preocupada em contratar, onde os empresários mandavam e desmandavam dentro do futebol. Amadorismo puro, onde, antes de começar o campeonato, os caras faziam projeção de montar time para não cair. E aí montavam um time no Campeonato Paraense, com jogadores do interior, com todo respeito, tá, gente? Do interior do Maranhão, da segunda divisão dali, do interior do Piauí, do interior do Rio de Janeiro, do interior do Pará, enfim. E aí, quando começava uma terceira divisão, uma Série B, mudava todo o time, e era grana, rescisão, dever salário, problema de justiça, enfim. Quando chegou o Fábio Bentes, ele deu uma revolucionada na parte financeira do clube, isso daqui é inegável. Porém, pelo outro lado, pecava pela omissão de ter muita intromissão, muitos amadores ao redor dele, muitas contratações erradas, mas veio aí o Tonhão, e o Tonhão, ele só pegou a parte boa no sentido, até porque não dá para acertar tudo, essa parte financeira do Fábio Bentes, que é inegável, tá? Só que o Tonhão, ele delega tarefas, tá? Cada área toma conta do seu setor e ele fica sendo aquele cara líder que observa tudo lá. Não, de novo, gente, não dá para acertar tudo, tá? Quando o Marcos Braz veio, o Marcos Braz está dando uma aula, não só dentro do Clube do Remo, mas para todo o futebol paraense, de como é possível fazer gestão de futebol, desde que o cara, além de preparação, ele tenha mentalidade, ele tenha visão. Porque o Marcos Braz, ele está revolucionando o patamar do Clube do Remo. Muita gente fala, mas principalmente torcedores adversários e alguns torcedores do Clube do Remo. Porque às vezes o cara fica mais preocupado com o Flamengo. Eu tenho amigos em Belém que, de novo, já falei para vocês, que quando joga no mesmo horário Remo e Flamengo, o cara prefere assistir o jogo do Flamengo. O cara enaltece o Flamengo e sacaneia com o próprio Remo, que ele diz que é torcedor. Eu não tenho nada contra, tá? Cada um faz da vida o que quiser, mas eu tenho time para torcer, eu sou o Clube do Remo e sofro, choro, vibro e quero sempre o melhor do Clube do Remo. Do Remo, os interesses do Leão. E aí, eu também tenho amigos que pagam sócios torcedores
para o Botafogo, para o Flamengo, mas não paga sócio torcedor para o Clube do Remo. O Marcos Braz, ele veio para trazer essa visão e o Tonhão está deixando o cara trabalhar na medida do possível. E uma coisa é inegável, a gente não pode aqui vir falar que esses caras não estão a fim de acertar. Eles estão muito mais a fim de acertar do que errar. Por quê? Porque errar é humano. E em termos financeiro, em termos de investimento, por exemplo, né? Esse é o melhor momento da história do Clube do Remo. Eu tenho muito orgulho, sempre tive, mas hoje eu tenho muito mais orgulho, sou muito mais feliz, sou muito mais apaixonado por esse time aqui, porque eu estou enxergando, nós estamos enxergando que eu acho que dessa vez, independente do que vai acontecer no final do ano, porque o Remo tem todas as condições, e eu acredito que o Remo tem condições de subir para a primeira divisão no final do ano, mas uma coisa é inegável. Eu acho que a gente está começando a realmente acertar essa parte estrutural, essa parte de profissionalismo do futebol. E isso, eu já sonhava. Hoje, eu vivo uma realidade com relação a isso. Isso tem que chegar nos jogadores para que esse entusiasmo, para que essa vontade, ela triplique quando o time estiver dentro de campo. Para que eles primeiramente possam honrar a instituição Clube do Remo, para que eles possam honrar a família deles, porque quando o cara trabalha e recebe em dia, já é uma motivação especial, e principalmente a torcida, que sempre vai dentro de campo para apoiar esses caras. Então, muita gente fala que o Marcos Braz vem para comer dinheiro do Clube do Remo. Cara, eu sou a favor de remunerar bem o profissional que tem um desempenho acima e fora da curva. Então, as negociações que o Marcos Braz está fazendo para o Clube do Remo é aonde a capacidade financeira do clube permite ele e que outras pessoas, como recentemente o Papelinho, teve essa oportunidade, e não é só ter a oportunidade de investir o dinheiro do clube, é ter o conhecimento e a visão de mercado, network, relacionamento. Isso aí faz uma diferença muito grande, torcedor. Falando nisso aqui, é inegável que essa diretoria do Remo, ela está no caminho certo. E eu queria muito, quando a gente pede aqui para você se inscrever no canal, vem aqui embaixo agora, se inscreve no canal. Não paga nada, deixa o teu like, compartilha. Porque a gente fala muito de engajamento, né? Então, o nosso canal aqui, eu queria muito que ele pudesse chegar nesses caras aí do Clube do Remo, porque eles poderiam criar uma campanha diferente. Porque o torcedor de verdade, ele não reclama de ajudar o clube. Ele reclama de ajudar o clube quando a gente não vê as coisas acontecendo. Eu tenho torcedor do Remo, só que eu pago e não consigo usufruir porque eu moro em São Paulo. Eu não assisto os jogos do Clube do Remo, presencialmente falando. Mas é a forma que eu tenho de ajudar meu clube. Como também eu tenho aqui uma sacola com várias camisas oficiais do Clube do Remo, da Volt aqui, da Topper, de boné oficial, enfim. Diego, por que tu não usa o boné do Clube do Remo oficial? Porque eu não gosto do formato da forma. Ele é muito raso, enfim, sabe? É questão de forma. E aí, galera, Clube do Remo, já que tem um sócio-torcedor muito benéfico para quem mora aí em Belém, em cidades próximas que podem, todas as vezes que o Remo vai jogar, poder estar no estádio, para nós que estamos de fora, poderia criar uma campanha diferente, uma campanha de Pix para ajudar o CT, uma campanha oficial do Clube do Remo, onde semanalmente fosse feita a prestação de contas com o que entra de grana, com o que é investido, aonde é investido, porque eu acho que esses caras estão a fim de acertar, como eu falei, mais a fim de acertar do que errar. Nada é perfeito. O Corinthians deve aí milhões de reais lá do estádio, e a torcida se uniu aí, os caras chegaram a pagar 15, 20, sei lá, 40 parcelas, levantaram milhões e milhões e milhões. Porque é o bem do clube. Então, de repente, o Remo poderia... Imagina vocês quantos torcedores do Clube do Remo moram em cidades longe aí de Belém, no próprio estado do Pará, fora do estado do Pará e no mundo, que às vezes o cara não tem muita finalidade de fazer um sócio-torcedor e pagar, sabe? Eu acho que uma campanha de Pix, principalmente visando aí a questão do CT, era mais fácil. Eu estava fazendo um cálculo aqui, cara, se 40 mil torcedores, não faço ideia de quantos, até porque pessoas de dentro de Belém também, e que tem sócio-torcedor que eu conheço, eu sei que ia ajudar ali com 50 reais, 10, 5 reais, 15, 20, 30 reais por mês.
Cara, se 40 mil torcedores do Clube do Remo investissem 15 reais, eram 600 mil reais que o Remo teria todos os meses para poder investir num CT. Isso daí, num prazo de 10 meses, seriam 6 milhões, era quase uma construção do CT aí, sei lá, não faço ideia de quanto é a parte de custos, porque teria a questão de empreiteira, mão de obra, que já estaria incluso da empreiteira, né? E o material. Pensa nisso, diretoria. Pensa nisso. Pô, eu fiz Pix para ajudar a renovar com o G2, cara. Fiz no... Quero que se exploda o G2, meu irmão. Fiz pelo Remo. Assim como nós fizemos para colocar a iluminação no estádio. Entendeu? A gente faz. O torcedor de verdade, ele faz isso, faz de coração. Então, eu estou muito feliz com o que está acontecendo no meu clube. E eu tenho certeza que vai melhorar cada vez mais. Galera, mercado da bola. Léo Coelho lá, acho que é Léo Coelho, né? Dificilmente vai vir, está muito embaçada a negociação. É aquilo que nós falamos, os caras querem vir para o Remo, além de pedir muita grana, um zagueiro de mais de 100 mil reais. O staff do cara tá pedindo grana, luva, isso daí basicamente que 99% do cara tá fora. Mas esse 1% tudo pode mudar. É aquilo que eu falo. Quando eu falei aqui do Rafael Castro, gente, eu não pedi Rafael Castro titular, pelo amor de Deus, tá? E vamos já falar sobre o Rafael Castro. Eu falo porque o Remo não precisa de zagueiro, gente. Nós temos ali praticamente 3 zagueiros titular. O Reinaldo é titular absoluto. Vai definir a outra vaga ali entre o Klaus e o Camutanga. Eu continuo ficando com o Klaus pela questão do entrosamento que ele tem com o Reinaldo. É uma boa zaga, uma excelente zaga. Mas o Camutanga também está muito bem. Então, vamos lá. O Camutanga, na minha opinião, tá? Tem gente que pede Reinaldo ou Klaus, eu respeito. Mas o Remo tem 2 zagueiros titular e tem um reserva imediato, que pode ser ali o Camutanga ou o Klaus. Aí ele tem o Kaique, que eu deixaria de última opção, tá? E vou falar para vocês por quê. Tem o Cauã e tem ali ainda o Rafael Castro, cara. O Rafael Castro foi nosso xerife na série C. Ah, mas zagueiro de série C. Cara, o que importa é personalidade. O que importa é experiência. Treino é treino, jogo é jogo. Por que eu falo do Kaique? Eu poderia colocar para vocês aqui, mas questão de direitos autorais, enfim. Mas olha só. Se vocês pegarem a reprise no canal Desimpedidos, o primeiro lance de estreia do Kaique contra o Cuiabá, no segundo tempo, vocês podem colocar Desimpedidos lá, porque vocês não vão lembrar desse lance. No segundo tempo, 14 minutos e 49. Pega a lambança do Kaique ali, que ele foi dominar uma bola sozinho, dominou errado, a bola foi parar na frente dele, e o atacante, por muito pouco, não faz o gol do Cuiabá, que seria 1-0, e ali seria a derrota do Remo. Ele até, o juiz ali não deu uma falta, para mim ali é um lance interpretativo, mas se ele levasse cartão seria o vermelho, porque o cara ia sair na cara do gol. Canal Desimpedidos, segundo tempo, 14:49, primeira falha dele. Segunda falha dele, peguem os melhores momentos de Chapecoense e Remo, vocês vão ver que o gol da Chapecoense, o atacante fez o gol na frente dele, ele estava aqui a 1 metro do jogador, e o gol foi por culpa dele. E a entregada contra o Avaí. Fora outros lances. Por que eu estou falando isso, galera? Porque o cara falhar uma vez é normal. Agora o cara falhar 3 vezes segundo é displicência. Displicência na minha opinião, além de displicência, é um cara que não está concentrado dentro do jogo. É um cara que tecnicamente para mim é fraco, que não tem a mínima condição nem ser de reserva imediata. É um moleque novo, 23 anos, mas não tem condições, tá? Segundo, Rafael Castro, tá? Tava tudo certinho para ir pro ABC, só que o Rafael Castro ganha aí praticamente 100 mil reais por mês do Remo. Desde a renovação ali, que ele ficou da Série C para a Série B. Então ele ganha entre 80 a 100 mil reais do Remo aí todo mês. E aí o ABC, através do pedido do Rodrigo Santana, veio até o Remo com interesse nesse jogador, porém, o ABC só quer pagar 30% dos salários, ou seja, se o Rafael ganha 100 mil, o ABC ia entrar com uns 30 mil e o clube do Remo ia entrar com 70 mil reais, por exemplo. Mais ou menos essa a negociação. O clube do Remo falou que não. Ou o ABC paga a maior parte dos salários, ou está disposto a conversar se fosse metade para cada. Então, galera, a gente não precisa de zagueiro. A gente já tem zagueiro. A gente tem os zagueiros considerados titulares, pelo menos 3 aí, nós já falamos, Reinaldo, Camutanga e Klaus. Tem aí os 2 que chegaram agora, que é o Cauã e o Kaique. E tem o Rafael Castro e tem o Alvarinho. Inclusive,
Esses caras todos estão treinando ainda. Alvarinho, Rafael Castro, Daniel Cabral, que para mim era um cara que merecia estar pelo menos no banco, e parece que o Daniel Cabral está voltando para o Rio de Janeiro, vai negociar ali com o clube do Rio de Janeiro, não se sabe qual deles. Enfim, ninguém foi mandado embora ainda, só saiu, como nós falamos, o Thales e o Cadu. Até o Maris está treinando ainda. Então, galera, a gente precisa de um 9, a gente precisa de um camisa 10, de um cara meia, bom, que aguente jogar pelo menos aí um tempo e meio, numa intensidade legal. A gente precisa de um lateral esquerdo, urgente. Com relação à saída do Maxwell, uns da imprensa, renomados em Belém, falou em 2 milhões e 200 reais, porque 400 mil dólares, convertendo hoje dá mais ou menos 2 milhões e 200. Outros da imprensa fala em 250 mil dólares. E outro da imprensa fala em 350 mil reais. Cara, resumindo, é um querendo ser mais bambambam do que o outro. Eu não tô nem aí. Eu quero o Clube do Remo se desfazendo desses jogadores. Qualquer cascalho que entrar vai ajudar muito o meu time. Tá? De resto, o Remo viaja hoje para Goiás para jogar terça-feira contra o Goiás em Goiânia. E eu tenho muita fé. Eu tenho quase que certeza que o Remo vai trazer 3 pontos lá de dentro, porque o time já se encontrou, agora é pegar ritmo e entrosamento, e o Remo, se Deus quiser, tem todas as condições de ir lá e ganhar. Galera, mais uma vez, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha, lembrando que para você, torcedor azulino que quer assistir todos os jogos do Clube do Remo, chama agora o nosso amigo Marcos, o WhatsApp aqui do lado e aqui embaixo, DDD 91 99805 2068. Fala que você é inscrito no canal e ganhe aqui de 1 até 7 dias grátis. E na segunda-feira eu vou sortear aqui 1 mês de streaming grátis para os inscritos do canal, para que vocês possam assistir na terça-feira aí o jogo do Clube do Remo ao vivo. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.